Olá pessoal, então vamos dar continuidade. Então, na videoaula anterior, vocês já assistiram, né, a primeira do módulo, nós fizemos uma analogia, né, uma cronologia histórica, onde nós falávamos de a inserção da tecnologia dentro da nossa sociedade ao longo do tempo. E o que isso impactou, o que isso modificou as formas como as pessoas pensavam, agiam e tudo mais. E agora nós vamos falar uma relação entre a tecnologia e o mercado de trabalho, né? O que isso modificou nas relações de trabalho agora para nós, por último, e principalmente o uso da tecnologia da informação. Bom, essa aula ela tem como objetivos expressar o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho, né? E depois reconhecer a importância da formação dos trabalhadores, o novo formato de emprego e as exigências de conhecimento em informática. Então, o impacto nas tecnologias no mercado de trabalho, nós vamos entender como é que a sociedade trabalhava de uma forma há 30 anos atrás e que hoje isso é diferente. Eu já tinha deixado uma deixa no vídeo anterior, né? Falar o professor que lecionava há 30 anos atrás é muito diferente do professor que leciona hoje. E a gente vai reconhecer a importância de formar esse trabalhador. Não adianta simplesmente nós entendermos que a sociedade mudou, mas se a gente não mostrar o quão é importante a formação e a inserção da tecnologia, da formação, né, para esses novos profissionais que atuam ou que vão atuar futuramente. Que é o caso nosso aqui da nossa disciplina, né? Qual que é o intuito da gente falar de informática básica dentro de um curso de pedagogia? É formar trabalhadores novos para um novo formato de emprego, né, que exige que o professor hoje tenha um certo conhecimento em informática. Ele não precisa ser expert, mas ele precisa conhecer as ferramentas, ele precisa saber lidar com isso e trabalhar, mesmo tempo daquela forma tradicional, quanto com a forma, né, digital, vamos assim colocar. Bom, então tecnologias e mercado de trabalho. Aqui nós já temos uma figura que expressa bastante isso que a gente quer falar, né? Nós temos de um lado uma imagem onde o trabalhador ali, braçal, né, lá pelo jeito uma carvoaria, com o seu filho, ou seja, aquilo passando de pai para filho, e aquele trabalho extremamente braçal. E do outro lado nós vemos, né, um pai e um filho com um computador. Então o que nós já entendemos? Que a sociedade de alguns anos para cá, literalmente ela mudou de um trabalho braçal para um trabalho informacional, ou seja, hoje se trabalha com informação. Hoje o conteúdo que nós expressamos é informação. Quem tem informação tem dinheiro, tem poder, né? E essa informação é o que dita o mundo. Então o trabalho braçal hoje ele é substituído por máquinas e cada vez mais vem substituindo as pessoas. Então aquela pessoa que antes trabalhava de uma forma braçal, se ele não se adapta ao uso das tecnologias, ao uso da informação, ao uso das tecnologias de informação, cada vez menos o mercado de trabalho o absorve, né? Então vamos aqui. Olha, a relação homem-trabalho ela vem sofrendo mudanças ao longo da história e, segundo o Bell, em 77, nas sociedades pré-industriais a força de trabalho era absorvida sobretudo pelas atividades extrativistas, mineração, pesca, silvicultura e agricultura. Isso nós estamos falando, pessoal, de um período anterior ao início do século XX, ou seja, antes da indústria. Então a força de trabalho era de extração mesmo, mineração, era de pesca, de agricultura, de criação. Então isso era a tônica da sociedade. Isso nós vimos na aula passada, no vídeo passado. Nas sociedades industriais, naquele período, na Revolução Industrial, a energia e as máquinas transformaram a natureza do trabalho. Então a tônica ali, meados do século XX, né, quando toda aquela revolução industrial, eram o quê? Eram as energias, as máquinas pesadas, que faziam cada vez mais a indústria produzir e cada vez mais a economia girar. Mas, depois a gente vai ver alguns contras. Na sociedade pós-industrial, ou seja, final da década de 80, ali vamos colocar assim, com ênfase no setor de serviços, exige-se dos profissionais de educação conhecimento e outros tipos de habilidade, que passam a ser cada vez mais facilitadores na busca de um emprego. Ou seja, antes você precisava saber pescar, você
precisava saber plantar, colher, cultivar, extrair, né? E isso era passado de pai para filho. Quando você entra numa sociedade industrial, o que você precisa? Você precisa ter força para trabalhar, tá naquelas máquinas. E ali, né, toda aquela questão insalubre de trabalho, todas aquelas questões ali de falta de equipamento, mas a pessoa tinha que chegar e produzir, trabalhar numa linha de produção e fazer igual uma maquininha, porém uma maquininha humana. Então ainda também não se tinha muita formação não. Com pouco tempo você aprendia a fazer aquele serviço e dali você só fazia aquilo ali, cada vez mais, produzindo, e essa era a tônica da sociedade industrial. E no pós-industrial, a ênfase passa a ser a prestação de serviço, ou seja, o foco está no serviço, na maneira como você faz e na qualidade com que você faz, e não mais a quantidade que você faz. E aí gera então, né, ou exige-se de profissionais em educação, ou seja, você precisa estudar, e aí as pessoas ganham aí a faculdade, a educação, ela ganha aquela ênfase, olha, temos que estudar. Quem aí não cresceu escutando o pai falar quando criança, tem que estudar, senão você vai ser burro, senão você vai ser isso, senão você vai ser aquilo. Ou seja, existe do profissional que ele estude agora, né, num período pós-industrial, e que ele tenha conhecimento e outros tipos de habilidade, e que cada vez mais vai facilitar isso aí na busca de emprego. E hoje a gente vê o reflexo disso, né? Cada vez mais a exigência de um mercado, de um profissional que cada vez mais conheça, cada vez mais estude, e cada vez mais não está fácil para esse trabalhador. Na sociedade pré-industrial, o trabalhador tinha sua oficina, os trabalhadores eram proprietários dos meios de produção, não havia uma divisão acentuada de trabalho, pois o artesão fazia um produto do começo ao fim, não era necessário grandes quantidades de capital para se produzir algo. E o trabalhador podia criar o produto da forma que quisesse, o lucro era gerado na compra e na venda de mercadoria, ou seja, no comércio. Aqui também é outro fator interessante, pessoal, porque nós abordamos aqui a questão da economia, né? Igual fala ali, que antes da indústria, cada um era dono do seu sítio, cada um era dono do seu tear, cada artesão fazia do seu jeito, ou seja, como é que eu posso falar? Era muito igual, ou era muito mais igual a questão financeira, a questão econômica para as pessoas. Cada um tinha o seu cantinho, cada um tinha a sua rocinha, cada um tinha o seu gado, cada um fazia da sua forma, né? Não exigia-se grandes quantidades de capital para se produzir e, logicamente, você não tinha grandes donos. E aí, com a Revolução Industrial, então, surge a fábrica, que vai abrigar máquinas e grande número de operários, já falamos. Os proprietários dos meios de produção são os industriais e não mais os trabalhadores. Então, que a gente entende um movimento que no início do século XX, né, todo aquele pedacinho que você tinha de terra, todo aquele ranchinho seu, todo aquele gadinho que você tinha, toda aquela produção pequena que você tinha, só para você se sustentar, aquilo vai caindo por terra. E aí os grandes proprietários começam a surgir, que são as indústrias. Então a indústria passa a mandar no trabalhador, que vira, né, uma peça dentro daquele conjunto. Ele deixa de ser mais um produtor, ele deixa de ser mais um camponês, mais um artesão, para ser mais uma peça dentro de uma máquina, de uma peça dentro de uma fábrica, perdão. E a divisão do trabalho então se acentua, uma vez que cada trabalhador faz somente uma parte do produto e não conhece o produto final. Então aqui, além da divisão do trabalho, né, aqui as pessoas que têm mais conhecimento, maior curiosidade, eles passam a ter uma remuneração maior, e aqueles que não acompanham isso passam a ter uma divisão menor, né, uma remuneração menor. E aqui nós dividimos então o trabalhador, além do modus operandi, falando assim, da produção. Você antes tinha um camponês que ele sabia preparar, olhar a terra, né, a condição daquela terra, preparar aquela terra, adubar, plantar, esperar, cultivar aquilo ali, colher e depois vender. Ele participava de todo o processo de produção, seja ele um artesão, seja ele um camponês na terra, seja ele um caçador, seja ele, enfim, qual trabalho fosse, ele fazia todo o trabalho, né? Agora não. Agora você passa a colocar um cabresto no trabalhador, nessa época aí, da indústria, onde ele faz só aquilo.
Ele só sabe apertar aquele parafuso, ele só sabe trocar aquela lâmpada, ele só sabe mexer nessa máquina aqui, ele só vê essa parte da produção. E isso acontece de limitar muito a pessoa em relação ao seu conhecimento, né, a sua criatividade. E isso foi um problema. Lembra que eu falei um pouquinho ali atrás que a gente ia ter problemas com essa revolução industrial? Então o trabalhador ele fica meio fechado, né, em relação a essa questão do trabalho. E surge a necessidade de grandes quantidades de capital para se investir em máquinas. E aí, então, aqueles grandes investidores, aqueles grandes empreendedores, eles começam a trabalhar com grande quantidade de dinheiro, cada vez mais ficando rico, cada vez mais as pessoas aqui embaixo trabalhando mais, e aquela divisão do trabalho e aquele trabalho extremamente industrial forçado, onde limita a pessoa. E o trabalhador perde, então, o seu poder de criatividade, visto que faz somente parte de um produto. Acabei de falar, né? E o lucro é gerado na produção de mercadorias, ou seja, na indústria. Então, viu como é que mudou? Em pouco tempo, só com a inserção de máquinas, nem tanta tecnologia assim, mas de máquinas, né? Não deixa de ser tecnologia, mas mudou bastante a forma como a sociedade agia. Isso, pessoal, você considera aí 50 anos. É muito pouco numa linha cronológica inteira. São 50 anos praticamente. Início do século XX e meados do século XX. Entre 1900 a 1950. E aí, a partir de 1970, quando começa o período chamado pós-industrial, a revolução tecnológica na informática, na microeletrônica e na biotecnologia, além do surgimento de novos tipos de materiais e de outros setores de produção, trouxe novas modalidades de organização ao trabalho humano. Então ali, né, no Brasil um pouquinho para frente, mas considerando de uma forma global, no início da década de 70, quando surgem os primeiros computadores, os microcomputadores, microeletrônica, biotecnologia, novos materiais, a ciência evoluindo muito, um puxando o outro, né? Nós mudamos então a forma de trabalho, quer ver? Com a informatização presente, na maioria das atividades humanas, o trabalhador precisa possuir habilidades e conhecimentos múltiplos, mais autonomia e participação. Ou seja, não basta mais você saber só arar a terra ou fazer só aquilo ali. Não basta você saber só trabalhar naquela máquina, naquele setor, naquela parte da produção. Você precisa conhecer várias coisas, né? Você precisa entender falando agora no campo para professores, para nós aí da área da pedagogia. Você precisa entender de psicologia cada vez mais, né? O professor hoje em dia, a gente brinca que ele deixa de ser professor, tá? Eu vou adiantar um termo que eu utilizo na disciplina de informática aplicada à educação, que agora o professor ele deixa de ser professor, ele passa a ser gestor da educação. Por quê? Porque ele tem que gerir vários conhecimentos. Ele tem que ser psicólogo. Todo dia ele vai enfrentar crianças com problemas, pessoas com problemas, enfim, ele lida com pessoas, e pessoas normalmente têm problemas, são humanos. Ele tem que ser pai, porque muitas vezes ele pega uma criança sem educação. Ele tem que ser companheiro, né? Hoje em dia já não pode mais existir aquela relação longe, professor e aluno, é quase que o mesmo nível. Ele tem que ser o gestor do conhecimento, aquela pessoa que vai distribuir, mediar o conhecimento. O que mais que ele tem que ser? Enfim, ele tem que ser administrador, né? Ele tem que conhecer de administração, e ele tem que trabalhar com informática. Isso eu estou falando só no campo do professor. Então as múltiplas habilidades, cada vez mais elas exigem do trabalhador novo, né? Dessa nova forma de trabalhar. Ele tem que ter mais autonomia, ou seja, não pode ser dependente. Imagina, eu falei aí umas 5 funções de um professor. Imagina se ele tiver que esperar a autorização para poder... A coisa não anda, fica muito burocrática. E cada vez mais ele tem que participar desse processo intensamente. Isso se tem um exemplo, pessoal. Se eu fosse ficar falando aqui, surgindo na minha cabeça exemplos aqui, nós falaríamos bastante tempo. E aí, na avaliação então, do Castells, a evolução do mercado de trabalho durante o chamado período pós-industrial mostra ao mesmo tempo um padrão geral de deslocamento de emprego industrial e 2 caminhos diferentes em relação à atividade industrial. O primeiro significa uma rápida diminuição do emprego na indústria aliada a uma grande expansão do emprego em serviços relacionados à produção, em percentual, e em serviços sociais, né, em volume, enquanto outras atividades de serviço ainda são mantidas como fonte de emprego. E
O segundo caminho liga mais diretamente os serviços industriais e os relacionados à produção, aumenta com mais cautela o nível de emprego em serviços sociais e mantém os serviços de distribuição. E ainda de acordo com ele, surge no pós-industrialismo a sociedade informacional, que tem como principais fontes de produtividade o conhecimento e a informação, por intermédio do desenvolvimento e da difusão de tecnologias da informação e pelo atendimento dos pré-requisitos para sua utilização, principalmente recursos humanos e infraestrutura da comunicação. Então, como eu havia falado, a sociedade muda no pós-industrialismo. Ela passa a ser uma sociedade informacional. Quem tem informação, pessoal, tem o poder. Então, nós, professores, já falando para vocês como futuros pedagogos, deveríamos ter mais reconhecimento. O professor ele é detentor do conhecimento e ele difunde esse conhecimento. Não que, não mudando, não que ele seja detentor do conhecimento, mas ele é um difusor do conhecimento. E hoje se busca muito, hoje se valoriza, tem que se valorizar muito a questão do conhecimento, quem tem a informação, quem tem o conhecimento. Então, um alento para nós aí. E segundo Castells, o amadurecimento da revolução das tecnologias da informação na década de 90 modificou o processo de trabalho, introduzindo novas formas de divisão do trabalho, tanto no aspecto técnico quanto social. Então agora, aquela divisão, que a gente viu anteriormente, ela começa a diminuir um pouco. Ou seja, você já não tem mais aquele lá em cima e aquele lá embaixo. Você tem cada um no seu quadrado, na sua função, de acordo com o seu conhecimento, trabalhando em conjunto, E um entendendo a parte do outro, pessoal. Um dos fatores que acelerou então a transformação do processo de trabalho na década de 90 foi, de acordo com o autor, a utilização em larga escala da tecnologia da computação, das tecnologias de rede, da internet e de suas aplicações, que são programas, E isso porque, progredindo rapidamente, torna-se cada vez melhores e mais baratas. Então, a nova tecnologia da informação está redefinindo os processos de trabalho e os trabalhadores, e portanto o emprego e a estrutura ocupacional. Então foi o que eu falei, cada vez mais, esses processos eles estão sendo modificados através e redefinidos através da inserção da tecnologia da informação. Novas formas de se fazer, novas formas de se trabalhar e novas estruturas ocupacionais dentro de uma escola. Embora o número substancial de empregos esteja melhorando de nível em relação a qualificações, e às vezes a salário e condições de trabalho nos setores mais dinâmicos, muitos empregos estão sendo eliminados gradualmente pela automação da indústria e de serviço. Isso aqui, pessoal, eu não costumo nem falar tanto na pedagogia, não, eu costumo falar mais na administração e mais na engenharia, porque cada vez mais as máquinas elas estão substituindo o homem. Então, lá no início da Revolução Industrial, as máquinas surgiram, eliminaram um pouco do trabalho do homem, mas ela necessitava ainda do homem para mexer nela. Então acabou que o homem não sofreu tanto na época, porque ele precisava ainda. Só que hoje, cada vez mais a indústria busca máquinas que necessitem cada vez mais do trabalho braçal, e com isso o homem vai perdendo aquele espaço naquele trabalho braçal. Então, um exemplo para vocês, mesmo não sendo da área, hoje nós falamos muito na indústria 4.0, dentro da administração, dentro da engenharia de produção. E esse conceito, ele vem aí de alguns anos, poucos anos atrás, aí surgiu na Alemanha. No Brasil nós já temos algumas fábricas. E o que é a indústria 4.0? Ela é uma indústria quase que totalmente autônoma. Ou seja, ela trabalha com robôs, ela trabalha com meios computacionais, com inteligência artificial. Então você olha, lá em Juiz de Fora, a primeira fábrica, a indústria 4.0 é da Mercedes. Por isso que eu falei que ela foi inventada na Alemanha, surgiu na Alemanha, E a primeira fábrica, é da Mercedes-Benz, que é uma fábrica de caminhões lá em Juiz de Fora. E dentro dessa fábrica, você quase não vê na linha de produção pessoas. O que antes você tinha milhares de pessoas trabalhando naquelas linhas de produção, hoje são só robôs. E para onde vão então as pessoas? Aí fica aquela pergunta, Então por isso que eu trabalho muito isso em administração e engenharia de produção, para que as pessoas entendam que cada vez mais os empregos estão sendo dinâmicos. Ou seja, aquele que trabalhava de forma braçal, fazia aquilo ali, a máquina chega e faz. Aquele que trabalha com raciocínio, esse a máquina ainda não faz.
Então, né, nós professores, eu acredito que ainda temos um mercado de trabalho há algum tempo nesse sentido, que ainda não temos máquinas que você coloca lá e ele ensina para o aluno sozinho, não é verdade? Que bom, né? Pelo menos para nós. Então, são geralmente trabalhos não especializados ou suficientes para escapar da automação, mas são suficientemente caros para valer o investimento em tecnologias para substituí-lo. Então, a difusão da tecnologia da informação, embora elimine alguns empregos tradicionais na indústria, ela cria novos empregos ligados à indústria de alta tecnologia. Eu acabei passando e não comentei quando ali atrás fala aqui, ó, a respeito de novos empregos, né? Alguns empregos vão sumindo. Olha lá, muitos empregos estão sendo eliminados gradualmente pela automação da indústria e pelo serviço. Hoje em dia, se você parar para pensar, nós temos vários serviços que antes não tínhamos e que anteriormente tinham um serviço que hoje não existe. Vou citar 2 exemplos rapidinho aqui, porque foi a mesma pessoa, aconteceu com a mesma pessoa. Eu, no final do ano passado, eu estava em Belo Horizonte e aí acabei pegando um Uber, né? Chamando um Uber. E o motorista entrou lá, ele pegou tal, a gente foi conversando pelo caminho. E conversando com ele, ele me disse que há uns 20 anos atrás ele era datilógrafo. Ou seja, ele era uma pessoa que trabalhava dentro de um escritório só com a finalidade de datilografar, digitar, né? Talvez muitos aí não lembram, mas a gente teve uma profissão muito valorizada para secretárias. E quem fosse trabalhar como secretária há 30 anos atrás, por exemplo, tinha que ter um curso de datilografia. E quem digitava mais rápido era muito valorizado dentro desse mercado. Então esse senhor, ele hoje quase com seus 50 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, quase 50, ele era datilógrafo. Então ele teve trabalho por muito tempo e valorizado. Hoje em dia, vocês já ouviram falar hoje em datilógrafo? Não existe, mesmo porque todo mundo trabalha com computador, você não tem mais que digitar, datilografar, né? Nada, só digitar. Então todo mundo faz isso, mesmo que uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todo mundo faz. Aquela exigência de se ter um datilógrafo não tem mais. Mas, como eu falei no início da história, hoje ele é um motorista de Uber. Existia Uber há 5 anos atrás? Não, não existia. Então, aí é que está as questões. Muitos empregos deixaram de existir e muitos empregos surgiram com esse advento de tecnologia da informação. Cabe a nós, né, se adaptar. Imagina se esse senhor não se adapta. Ele estaria sem emprego hoje e passando fome. Então, ele viu o emprego dele desaparecer, e igual o dele tem vários, vocês devem estar lembrando de algum exemplo aí, e igual o dele novo também nós temos vários serviços novos aí, várias coisas novas que até um tempo atrás não tinha, né? Então, por mais que alguns empregos são eliminados da indústria tradicional, novos são criados com alta tecnologia. Então, procuremos nos adaptar às novas tecnologias, a trabalhar com computadores, a entender, a gostar da tecnologia, para que nós possamos, então, adaptar esse novo mercado que nos espera nos próximos anos, pessoal. E a relação, então, quantitativa entre as perdas e os ganhos dessas novas tendências varia entre empresas, indústrias, setores, regiões e países em função da competitividade, estratégias empresariais, políticas governamentais, ambientes institucionais e posição relativa na economia global. Então é difícil você falar em qual lugar está melhor, qual lugar está pior, qual função está melhor, qual está pior, enfim. Isso varia muito, né? Entre você saber o que teve mais ganho e o que teve mais perda em relação a isso. Entretanto, pessoal, o autor adverte para um fato de que o processo de transição histórica para uma sociedade informacional e uma economia globalizada, ele é caracterizado pela deterioração das condições de trabalho e de vida para um número significativo de trabalhadores, seja com o desemprego, o subemprego, a queda dos salários reais, a segmentação da força de trabalho ou o emprego informacional, por exemplo. Então, esse mesmo autor aí, esse Castells, ele nos adverte que essa mudança para uma sociedade informacional, ela também traz alguns problemas, né? Você perde condição de trabalho, você perde qualidade de vida, porque cada vez mais se exige das pessoas. E isso é um fato que nós presenciamos no nosso cotidiano, né? Você tem desemprego, você tem subemprego, ou seja, trabalhos que eu tenho aqui uma função alta, se você não dá conta, tem uma outra função aqui mais barata
que vai me custar menos, você vai receber menos, e por aí afora. Então trouxeram esses problemas, essas mudanças. Então a difusão da tecnologia na economia não causa desemprego de forma direta. Pelo contrário, dadas as condições institucionais e organizacionais certas, parece que a longo prazo gera mais emprego. Por quê? Porque força as pessoas, então, se ela está vendo que o emprego dela está sumindo, que ela precisa se adaptar às novas formas de trabalho, essa pessoa vai correr atrás. Então, isso a um longo prazo vai gerar mais emprego. Por quê? Porque vão surgir novas oportunidades, novos empregos, vamos assim falar. E a transformação da administração e do trabalho melhora o nível da estrutura ocupacional e aumenta o número dos empregos de baixa qualificação. Também. Bom, pessoal, então para nós finalizarmos, né, essa questão aí, rapidinho falar sobre a informática em si na formação do trabalhador. Nós falamos aí da tecnologia da informação, as mudanças das formas de trabalho, né, como é que modificaram ao longo do tempo e como é que a gente faz uma previsão para o futuro em relação a isso, né, e trabalha para não sofrer tanto essas modificações, essas transições, né? Mas agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a utilização da informática para esse novo trabalhador. Então, uma questão que não pode ser ignorada na análise do mercado de trabalho atual é a importância da qualificação profissional. Ou seja, hoje nós não temos mais campo, né, de trabalho para quem não é qualificado, pessoal. Hoje, 2020, né, nós sabemos o quão difícil está arrumar um emprego qualificado. Sem qualificação, então, fica cada vez mais difícil. Isso eu acho que não precisava nem de eu falar. Muito clichê, né? Nesse ponto, a informática, que pode ser conceituada como ramo da tecnologia que trata do processamento de informação ou dados por meio de computador, tornou-se fundamental e mudou o perfil dos empregos na nossa sociedade. Então, informática nós entendemos como aquele ramo que processa as informações, que trabalha as informações usando computadores. E o uso do computador, então, ele facilita a nossa vida não só enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas e cidadãos, né? Hoje em dia, quem consegue viver sem computador? O tanto que é fácil a nossa vida para poder enviar uma mensagem, ver um vídeo, adquirir conhecimento, enfim, né? Execução de trabalhos que antes eram manuais, escritos, difíceis. Hoje você tem a utilização de computador. E alguém consegue imaginar uma empresa, um trabalho sem execução de um computador? Todo mundo, você vai trabalhar, qualquer lugar que você chega, tem um computador, né, ali para você, para executar as suas tarefas. Então, o mundo seria muito difícil sem o uso de computadores, pessoal. Quem não tem conhecimentos fundamentais na área de informática, então enfrenta hoje dificuldades, tanto para inserir, progredir ou se manter no mercado de trabalho, como para realizar tarefas mais simples, como retirar extrato bancário em um caixa eletrônico ou fazer uma pesquisa pela internet. Então, interessante, né? Esse exemplo eu não tinha citado e agora apareceu aqui para nós. Hoje em dia, a relação sua com o banco ela é totalmente diferente, igual eu falo ali. Então, se você não tem o mínimo de conhecimento em informática, ou pelo menos uma certa aptidão a aprender, você está lascado, porque nem dinheiro no banco você tira, nem movimentar seu dinheiro você consegue. Todo o dinheiro praticamente que os trabalhadores recebem hoje em dia ele é digital, né? Poucas pessoas recebem ali um dinheiro vivo no seu salário. É tudo depositado hoje em conta. Até para, né, questão de segurança, para você não sair com dinheiro e sofrer assalto e tudo mais. Então, seu dinheiro já cai na sua conta. Se você não sabe, no mínimo, ter uma curiosidade, uma vontade de chegar lá no caixa, aprender, retirar dinheiro, sacar dinheiro, fazer depósito, fazer transferência e tudo mais, você já está com sérios problemas. Então, assim, o uso do computador facilitou muito. E aí, quem não tem o mínimo de conhecimento ou no mínimo uma boa vontade, passa muito aperto. Quem aí não conhece uma pessoa mais velha que não sabe nem pôr a mão num computador ou num celular, o tanto que passa aperto hoje em dia. Me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Complicado, né? Portanto, saber lidar com o computador se tornou essencial na vida moderna, pessoal. Bom, isso aí era o recado que a gente tinha para falar então do uso da tecnologia da informação dentro do mercado de trabalho, né? Deu para a gente se situar bem e ver que cada vez mais a tecnologia da informação, a informática, ela entra na nossa sociedade e nós precisamos então estar preparado
para ela. E esse é o intuito da nossa aula, da nossa disciplina. Em resumo, pessoal, o que nós vimos aqui? A abordagem dessa unidade, então, priorizou o mundo do trabalho em seu processo histórico de mudança, passando por práticas nas oficinas na fase pré-industrial, nas fábricas no pós-industrial, e nessas visualizamos como se deu a divisão do trabalho. E essa última fase marcou o surgimento da sociedade informacional, o amadurecimento das tecnologias da informação e a transformação do processo de trabalho com a extinção de uns e criação de outros. Portanto, vimos surgir um novo paradigma: emprego, salário e trabalho. Ficou alguma dúvida, pessoal? Caso tenha ficado alguma dúvida, igual eu falei no vídeo anterior, pode entrar ali no fórum de dúvidas, pode estar deixando a sua dúvida que a gente vai estar esclarecendo. Então, para finalizar, eu deixo algumas considerações, né? Antes de passarmos então para a próxima unidade, eu quero destacar algumas questões importantes para estimular você e ajudá-lo a seguir nos estudos deste módulo. A primeira delas é que valorizar a utilização do computador e aprender a trabalhar com ele pode modificar positivamente o seu trabalho e as suas atividades diárias. Então, valorize, utilize o computador, seja um amigo do computador, porque isso é um caminho irreversível. Todos nós sempre temos algo a aprender, e em cada aprendizado temos a chance de crescer como pessoas e conquistar espaço profissionalmente. No caminho do aprendizado, precisamos muitas vezes da ajuda de outras pessoas, por isso não tenha vergonha ou receio de pedir auxílio quando precisar. E, por fim, não desanimar diante das dificuldades que possa encontrar durante o curso. Os desafios existem para ser vencidos, e o computador existe para nos ajudar, desde que tenhamos o conhecimento necessário para utilizá-lo. Então, sendo assim, siga em frente, explore o computador e se beneficie dessa incrível máquina. Então, não tenha o computador como um inimigo, como algo que você não gosta, porque se você leva para esse lado, com certeza fica mais difícil a sua vida profissionalmente, principalmente desses tempos que nós estamos para frente. Então, seja um amigo do computador e cada vez mais busque trabalhar em conjunto com ele. Ele só vem te ajudar e não te atrapalhar. Tá ok, pessoal? Então, no mais, obrigado e nos encontramos então no próximo módulo. Aguardo vocês a fazer as atividades que já estão postadas lá no sistema. Grande abraço!